E aí galera, beleza? Vamos começar aí com mais uma videoaula com o tema Egito Antigo. O Egito Antigo junto com a Mesopotâmia, China Antiga e a Índia são as sociedades mais antigas que nós temos. São as civilizações mais antigas da humanidade, são os registros mais antigos de civilização, tá? Diferente de povoado, beleza? Então eu já fiz a videoaula para vocês de Mesopotâmia, é só dar uma olhadinha lá, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, tanto a Mesopotâmia, quanto o Egito, quanto China Antiga, quanto a Índia Antiga, né, eles estão surgindo ao mesmo tempo. Tá? A Mesopotâmia e o Egito, ele cresce, os dois juntos, eles crescem no crescente fértil, que é esse território aí, beleza? Qual é a importância do crescente fértil? Ele é o berço da sociedade hidráulica, o nome já fala, tá? Em que utiliza água como base da sua civilização. Ou seja, são sociedades que surgiram próximo a grandes rios. Daí o caso do Egito, o rio Nilo, e a Mesopotâmia com o rio Tigre e Eufrates, beleza? A China Antiga também é uma sociedade hidráulica, porque ela surge próximo ao rio Amarelo e rio Azul, beleza? E a Índia também, com o rio Ganges, mas eles não fazem parte do crescente fértil. O crescente fértil fica na região aí da Ásia Menor, ou seja, Mesopotâmia e Egito. Tá? Então, agora a gente continua a falar de Egito. O Egito, o rio Nilo. Tá? A grande importância do Egito é o rio Nilo. Por quê? O rio Nilo tem uma característica muito interessante. O rio Nilo tem a época da vazante e a época da cheia. Nessa época da cheia, que vai de julho a outubro, ele transborda do seu leito normal, alagando várias áreas, né, vastas áreas, e ele deposita um lodo amarelado. Esse lodo amarelado é chamado humus e é muito importante porque ele fertiliza o solo. Tá? Aí quando o rio volta para o seu leito normal, aquele solo fertilizado, os egípcios iam lá, plantavam, colhiam os seus alimentos, aí coincidia com o alagamento de novo. Então todo ano o rio Nilo ia lá, alagava. Beleza? Aí ia fertilizava o solo. Tanto que Heródoto fala que o Nilo, é a dádiva do Egito. O rio Nilo era considerado um deus para os egípcios, de tão importante que era o rio Nilo para a sociedade egípcia. Também a gente tem que levar em consideração o deserto, né? O 95% do território egípcio é um deserto. Aí o cara pensa, se deram mal, o deserto, né? Já era. Na verdade, o deserto foi muito importante também para a formação do Império Egípcio, porque ele serviu como uma barreira natural. Ou seja, povos invasores tinham dificuldade em invadir o Egito, por causa do deserto. Então fica muito mais fácil para eles se defenderem. Não quer dizer que eles ficaram isolados, porque eles sofreram invasões, mas não quer dizer que foi pouca, justamente por causa da questão do deserto, tá? E o rio Nilo também ele servia como uma espécie de rodovia natural. Os egípcios era mais prático, beleza? Mais barato fazer comércio pelo rio Nilo do que caravanas. Óbvio, né? Melhor ir pelo mar, pelo rio, do que pelo deserto. Nada a ver. A cronologia do Egito Antigo ele é dividido em 3 fases. O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Beleza? Óbvio, o Antigo Império, formação do Egito. Vai até aí a queda da dinastia faraônica por vários problemas internos lá que a gente vai analisar direitinho. Aí vem o Médio Império. O Médio Império ele surge com a organização da casa, ele organiza a casa, beleza? Devido à queda do Antigo Império. E ele vai até, ele cresce, né? Ocorre grandes construções nessa época, grandes vitórias militares, o Egito Antigo expande, coloniza outros territórios, mas o problema é que o Médio Império cai com os Hicsos, que tomam o poder. Tá?
O interessante é que aí vem, o Médio Império acaba com os Hicsos. Aí quando os Hicsos tornam-se faraós, beleza? O Novo Império surge com a queda dos Hicsos. Então os Hicsos é um hiato entre Médio e Novo Império. Tá? Então os Hicsos saem dando início ao Novo Império. No Novo Império, o Egito Antigo volta a florescer, a crescer, né? Continua a sua expansão, ele domina a Núbia, né? Vários territórios da Mesopotâmia ele domina, aquela coisa toda, mas ele cai com outras invasões. Os assírios invadem o Egito, tá? Depois os persas invadem o Egito. Aí o Egito, ele não acaba com o Novo Império, ele fica em um limbo, para a gente entender. Então, na cronologia é Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Mas tem umas épocas baixas ali, tá? em que ele está, no caso ali, agonizando. Tá? Ali tem um momento que o Egito, né, o Império Egípcio existe, mas ele não tem autonomia, como o caso dos romanos, né, como os gregos. Tá? Ele acaba só com o Império Bizantino. Tranquilo, gente? Show de bola? Então vamos entender a formação do Egito para depois a gente analisar as características. Como que o Egito surge? Aí a gente tem que parar e fazer aquele bate-bola com o passado. Lembra que história, ele não é estudado isoladamente, ele é uma corrente, uma coisa puxa a outra. Então você tem que trabalhar a história como uma espécie de linha mesmo, beleza? Não é igual o livro didático. O livro didático tá lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, na verdade é como se fosse um livro de literatura, em que tem início, meio e fim, tem um desenrolar da parada. Então, vamos entender essa situação. O Egito Antigo, ele surge de que maneira? Tudo começa lá no Paleolítico, ou seja, na época, na Idade da Pedra. Os homens eram nômades, caçadores e coletores, beleza? Não tinha domínio de nenhuma ferramenta, nada. Aí eles começaram a descobrir ferramentas, né? Foram descobrindo ferramentas, descobriram fogo, tranquilo? Então, eles saem do Paleolítico e vai para o Neolítico, com a descoberta da agricultura e domesticação dos animais. Os homens deixam de ser nômades, tá? E passam a ser sedentários agora. Eles passam a ter moradia fixa. Beleza? Porque agora eles têm agricultura. Eles não precisam mais ficar correndo atrás do seu alimento, da sua caça. Agora eles têm agricultura. Eles têm domesticação dos animais. Então eles fixam-os em moradia fixa. Aí que vem o pulo do gato. Essas vilas, né, em que são os primeiros assentamentos humanos, são chamados de nomos. Beleza? São chamados de nomos. E essas pequenas vilas são governadas por nomarcas. Então, nessa época que a gente está falando aí, que vai gerar o Egito Antigo, esses nomos estão em guerra um com o outro o tempo todo, por domínio territorial. Até surgir dois grandes nomos, chamado Alto Egito e Baixo Egito. O Alto Egito está aqui, ó, parte de baixo do mapa. Baixo Egito está aqui em cima. Tranquilo? Show de bola? Então, são dois grandes nomos, Alto Egito, Baixo Egito. Cada nomo, Alto Egito e Baixo Egito, tinha o seu governante. Tá aqui, ó, a coroa branca era do Alto Egito, a coroa vermelha do Baixo Egito. Nemés, beleza? Nemés, ele é o primeiro a unificar o Egito. Ele era do Baixo Egito, ele vence o Alto Egito e ele passa a comandar o Alto Egito também. Quando ele faz isso, ele pega a coroa do Alto Egito e a coroa do Baixo Egito e funde uma única coroa, dando aí a coroa egípcia do faraó. Tranquilo, gente? Show de bola? E coloca como capital do Império Egípcio Mênfis. Show? Tá, como que era a economia do Egito? Eles eram grandes agricultores, tinham aí a agricultura, dominavam a cevada, o trigo, tá? Plantavam vários legumes, várias árvores frutíferas,
tinham criação de porcos, cabras, bois, tá? O cavalo depois foi introduzido à cultura egípcia, mas originalmente os primeiros egípcios não tinham domínio do cavalo. Foi os Ixos que trouxeram a cultura do cavalo para eles, e eles, né, absorveram fácil. O governo, ele era dono de tudo. Tudo pertencia ao governo, as terras, tá? As ferramentas, todas as ferramentas necessárias para produzir alguma coisa, tá? Então, como que funcionava todo o esquema? Os servos, os trabalhadores, eles tinham que pagar o governo para eles utilizarem aquelas terras, né, aqueles materiais, a fim de ter os seus materiais. Então, como que funcionava? A terra pertencia ao governo, o arado pertencia ao governo, a enxada pertencia ao governo. O que fazia? O camponês, o trabalhador rural, ele trabalhava na terra, beleza? Que era do governo, com o material do governo, com a semente do governo. Era tudo do faraó, tudo do faraó. E eu vou explicar por que tudo era do faraó, tá? Não confundam, né, comunismo, que não tem nada a ver isso não. Então, como que funcionava a economia? Tudo era do faraó. Então o camponês, o trabalhador rural, ele ia lá, produzia naquela área, plantava, colhia, aí que vem o pulo do gato. Parte da produção era do trabalhador, parte da produção ele entregava para o governo. Tá? Então era o sistema de imposto em material. O camponês, o trabalhador, ele tinha que dar parte da sua produção para o governo. Tranquilo como funcionava? E o excedente? Como assim o excedente? Era o seguinte, eu produzi 5 toneladas, 2,5 toneladas para mim, de cevada, 2,5 toneladas para o governo, através de imposto. Mas dessas 2,5 toneladas, eu só preciso de meia tonelada. Beleza? Durante o ano todo eu vou comer meia tonelada. Eu e minha família. E aí, esse excedente, o que sobra, o governo recolhia e guardava, tá? Em armazéns do governo. É dele. Também. Tranquilo nisso? E se o povo precisasse, o governo ia lá e redistribuía, mas ele redistribuía desigual, porque a gente tem a sociedade egípcia. Quem era rico, né, ele era rico por questões que a gente vai trabalhar na política, mas já que para ninguém ficar viajando, ele recebia mais porque ele era sacerdote, ele recebia mais porque ele era funcionário público, ele recebe menos porque ele é escravo. Entendeu como funciona a distribuição? E o sistema de imposto? Então vamos recapitular aqui antes de eu seguir a linha. Como que era o sistema econômico egípcio? Os egípcios, eles tinham agricultura e domesticação dos animais. Tá? Eles eram grandes produtores de cevada, tá? De trigo, vários legumes, várias frutas. Também criavam porcos, bois, cabras, tinham o cavalo depois. Tá? Então eles eram grandes agricultores. Tranquilo nisso? Show de bola? Como que funcionava o esquema dos impostos? Tá? O sistema de imposto egípcio é chamado de modo de produção asiático. O que seria o modo de produção asiático? Tá? É um imposto feito em 2 formas. É o que eu falei com vocês, um imposto em material. Então, parte do que eu produzo, eu pago ao governo em grana, din-din. A gente faz isso até hoje. Eu trabalho, parte do meu dinheiro do salário eu pago o governo através de imposto. Os egípcios faziam isso. Tranquilo? É um imposto convencional. Tá? Aí eu lembro que eu comentei com vocês, daí vem essa jogada dele utilizar a terra. A terra não existia propriedade privada, era tudo do governo. As pessoas utilizavam essa terra, mas eles tinham que pagar esse imposto em grana. Tranquilo? Se não tem grana, vai ser imaterial, como o agricultor, cevada. Se o cara cria boi, dá a parte do gado. Tá? Então era assim que eles funcionavam. Além disso, o modo de produção asiático também tem um sistema de imposto que é em serviço. Ou seja, além de pagar imposto em grana, os egípcios tinham que pagar imposto em trabalho. Eles tinham que trabalhar de graça para o governo.
Então seria mais ou menos o seguinte, janeiro, fevereiro, não, aproveitando aqui o Egito, né? Tá lá, o camponês trabalha na terra, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Agosto, setembro e outubro é a época da cheia do Nilo. Então o rio Nilo transbordou tudo. O que o camponês vai fazer? Ele vai aproveitar essa época e vai pagar esse outro imposto. Ele vai trabalhar de graça para o faraó. Então ele vai trabalhar construindo uma ponte, construindo um dique, construindo um templo, tudo no 0800. Julho, agosto, setembro, outubro. Aí outubro, volta, o rio Nilo volta para o seu leito normal, eles voltam a trabalhar na sua terra. Então, o sistema de imposto egípcio é um modo de produção asiático, em que as pessoas pagavam imposto em serviço e pagavam imposto em moeda. Tranquilo como funcionava essa jogada? Tranquilo? Todas as propriedades pertenciam ao grande faraó. Tá? Então, se tudo pertence a ele, você fica apenas com o necessário de você sobreviver. O restante o faraó recolhia e armazenava em armazéns. Caso for necessário, ele pegava esse material armazenado lá e redistribuía para o povo. Óbvio, né? Sempre precisava. A diferença é que essa redistribuição não era igualitária. Tá? E nem o que você tinha. Você deu 2 toneladas, você não vai receber essas 2 toneladas. Você vai receber o equivalente ao seu grupo social. Se você é camponês, você vai receber X. Se você é escriba, você vai receber Y. Se você é nobre, você recebe Z. Entendeu? Então, vai de acordo com o seu grupo social. Tá? Aqui a gente tem uma imagem de como seria, né, o Egito antigo. Tá? Nós temos os grandes templos, nós temos ligados aí, do lado dele nós temos as pequenas construções dos pobres, nós tínhamos um comércio muito desenvolvido no Egito Antigo. Tá? A religião egípcia. A religião egípcia também é muito famosinha. Tá? Eles eram politeístas e os deuses no qual eles adoravam eram antropozoomórficos. Oi? Google Tradutor essa bagaça. Antropo é uma palavra grega que significa homem. Zoo, animal. Tá? Mórfico, forma. Então, os deuses egípcios, eles tinham uma forma humana e animal. Então, eles eram meio homens, meio animais. Tranquilo? Daí vem essa palavra de antropozoomórfico. Também, eles consideravam certos animais como sagrados, como o gato, o crocodilo, o boi, o escaravelho, o chacal. Eles eram animais sagrados. E os egípcios também acreditavam em vida após a morte. Como que era feito esse processo? É muito diferente da vida após a morte do preceito cristão. O cristão, o corpo morreu, acabou. O egípcio não acreditava dessa forma. Ele acreditava na vida após a morte, no céu, né? Eles acreditavam que você ia alcançar o paraíso celestial para ficar junto com Ra, tá? na sua viagem no céu. Eles acreditavam que Ra estava no seu navio, né, no céu, lutando contra o Apófis, que quer destruir o mundo. Então eles, ao morrer, eles também podiam participar desse grande rio Nilo celestial. Tá? Então, mas como que você devia fazer isso? Como que você ia alcançar esse grande rio Nilo celestial? Você precisava do seu corpo. Então, essa visão, né, dos egípcios é muito diferente da nossa, é que a gente, ao morrer, a gente, cristão, a gente acredita que o nosso corpo já era. Né? Já era. O que interessa é a alma. Eles não. Existe a alma, mas essa alma é ligada ao corpo. Se o corpo desaparecer, virar pó, a alma também morre. Então eles tinham, né, o costume de mumificar os corpos para garantir que os corpos não vão se decompor. Que se eles se decomporem e desmanchar, a alma morre também. Tá? Então eles faziam esses rituais de mumificação e
tinha pirâmide também. A pirâmide é uma espécie de máquina de ressurreição, em que eles acreditavam que a pirâmide ela agilizava o processo de transferência do corpo da pessoa morta, a alma está lá dentro, para o céu, onde ele vai ficar junto com o Ra, navegando no rio Nilo Celestial. Tá? Como que era o processo de mumificação? Primeiro, né, o maluco morreu. Aí que está o X da questão. Somente os sacerdotes, eles eram capazes, eles eram aptos de fazer o processo de mumificação. Primeiro, o corpo era lavado, eles faziam vários rituais para purificar o corpo, aquela coisa toda, várias magias, né? Que até nos filmes aparece o livro dos mortos, aquela coisa toda. Depois, eles removem os órgãos internos, o fígado, beleza? O coração. E eles guardam isso em canopos. Tá aqui, ó. Esses vasinhos aqui. Tá? Eles guardam em canopos. Depois eles fazerem isso, eles pegam o corpo e mergulham em um material tipo salgar carne, só que não, óbvio que não é sal. É um material de natrão. Tá? E fica lá. Beleza? Aí eles vão, é um processo que demora 45 dias. Nesses 45 dias eles vão retirar o cérebro. Os egípcios não acreditavam, né, que o cérebro tinha alguma importância. Então eles pegavam pelo nariz uma espécie de espátula e retiravam o cérebro por aqui. Beleza? Nesses 45 dias. Depois eles fazerem isso, o corpo de novo lavado, beleza? E preenchido com materiais, né? Materiais mágicos. Aí vem o escaravelho, eles colocam o livro dos mortos. Aí eles vão, colocam uma máscara mortuária no rosto da pessoa e enfaixam ele. Depois eles fazerem isso, aí eles colocam no sarcófago. Tá? E a escrita egípcia, que é uma outra coisa, né, fascinante. A escrita egípcia, ela é uma escrita um ideograma, ou seja, a escrita, um símbolozinho egípcio representa uma ideia, não é igual ao nosso, né? A nossa escrita é escrita fonética, tá? Ou seja, igual aqui, ó, escrita, esse é um símbolo que representa o som o S, né? É um símbolo que representa o som S, entendeu? É a escrita fonética. A escrita egípcia, não. A escrita egípcia é uma escrita de ideograma, ou seja, um símbolo representa uma ideia. Pode ser um som, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, entendeu? Pode ser pode ser escrita, ou vamos escrever um exercício, entendeu? O mesmo símbolo. Daí a importância das pessoas que sabiam ler e escrever no Egito Antigo. Demorava 17 anos para você aprender a ler e escrever em egípcio. Tranquilo? Daí você ser escriba é uma profissão de muita importância dentro do Egito Antigo. Então a escrita egípcia é dividida em 3 partes. Tá? Igual, por exemplo, a nossa língua, a língua portuguesa, ela tem a norma culta, né? E o cotidiano, o dia a dia. O Egito também tinha isso, só que eram 3. Tinha o hieróglifo, que era o escrito sagrado, tá? Que era utilizado para ritos sagrados. Tinha o hierático, que era só para documentos, tá? E o demótico, que era do dia a dia. Então seria mais ou menos o seguinte, o hieróglifo seria aquela norma que vocês, os cristãos, né, tem aquela Bíblia antiga, vós sois, né? Já o hierático é a norma culta, beleza? Os senhores são. Já o demótico é o dia a dia, ser, se é, beleza? O dica é a escrita que usa no dia a dia da parada. E outra coisa importante, que o Egito Antigo é responsável pelo um tipo de papel, que é o papiro. O papiro é um tipo de papel formado, tá, pela planta papiro, tá, em que eles pegavam a planta, desmanchavam a planta
e trançavam ela em fios. Então eles trançavam ela, depois prensavam e eles conseguiam fazer o papel. Tá? Como que era a política e sociedade egípcia? O topo da pirâmide era o faraó. Tá? Ele controlava tudo. Ele controlava a religião, ele controlava a política, ele controlava as forças armadas, ele era tudo. Ele era considerado um deus. Tá? Tanto que a palavra faraó significa, se você traduzir ao pé da letra, significa receptáculo. Por quê? Os egípcios acreditavam que quando o faraó era coroado, um deus egípcio, Ra, Sete, né? Ele incorporava ele. Tá? Ele possuía o corpo daquela pessoa. Então aquela pessoa não é mais um anel. Aquela pessoa é Ra. Aquela pessoa é Sete. Então o faraó era um deus. Por isso, tudo pertencia a ele. Tá? Que eu falei com vocês aí na questão econômica. Tudo pertencia ao faraó. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é um Deus. Entendeu? Tem que ir passa a mão no toco. Porque se chover é porque ele está agraciando. Se as plantas estão nascendo, é ele que está agraciando. Se o rio Nilo transbordou, é culpa do faraó. Então nada mais justo, nós que estamos, né, usufruindo disso, dar parte de tudo que a gente tem para ele. Porque é ele que está fazendo isso. Entende a jogada? Entende como que funciona toda a máquina administrativa egípcia? Tá? Ele é considerado um deus. E outra coisa, olha só outra treta que tem. O faraó é tão importante porque ele é um deus, tá? Porque quando ele é coroado, um deus egípcio possui aquele corpo. Então aquele corpo do faraó, ele é sagrado. Tá? Ele é tão sagrado que ele não pode sofrer nenhum tipo de sacrilégio. Então, o sangue do faraó é um sangue sagrado. Então não pode misturar esse sangue com qualquer outro. Ou seja, as famílias faraônicas eram endogâmicas. Eles casavam entre seus parentes. Eles não casavam com famílias de fora. Entendeu? Então eles tinham que casar com a irmã, tinham que casar com a mãe, tinham que casar com o pai, tinham que casar com o primo. Por quê? Para não diluir o sangue sagrado. Show de bola? É o caso, por exemplo, aí que a gente tem de Tutankhamon. Tutankhamon era casado com a irmã dele, né? Irmã. Mas era ela, a esposa, barra irmã, também era madrasta. Oi? Por quê? O pai de Tutankhamon e a mãe de Tutankhamon, quando a mãe de Tutankhamon morreu, o pai dele, né, casou com a filha. Então Tutankhamon era irmão barra enteado da esposa. Olha o nível da parada, para você ter ideia nessa situação toda. Então, abaixo dos faraós, né, que tem esse poder total, né, ele tem um poder do rio Nilo transbordar, da chuva, do nascer do sol, do pôr do sol, das plantas nascerem, entendeu? Além desse, ou seja, do cosmos, né, do bom funcionamento do cosmos, ele também tinha a função militar, ele tinha a função administrativa e tinha a função religiosa. Abaixo do faraó, nós tínhamos os nobres, que eram os administradores das províncias, ou seja, administravam o território em nome do faraó. Tá? Tinham os sacerdotes, que eram muito importantes, porque eram os sacerdotes quem determinava quem ia ser o faraó. Como assim? Um faraó morreu. Quem vai ser o novo faraó? Quem vai escolher quem vai ser o novo faraó serão os sacerdotes. Ah, mas o faraó, antes de morrer, não pode falar quem é? Pode. Mas quem vai, né, botar a mão no fogo, que o maluco que o faraó escolheu vai ser coroado mesmo. O faraó está morto. Então os sacerdotes, eles tinham poder nessa época. Além disso, os sacerdotes, eles eram administradores de toda a religiosidade. Relembrando, o Egito era teocrático, então a religião para os egípcios era muito importante. Muita coisa mesmo. Então os sacerdotes, eles eram muito importantes. Muita coisa. As pessoas, por exemplo, chegavam lá, eu quero fazer um comércio, um trato comercial com meu vizinho.
eu vou, para esse trato comercial ser bem sucedido, eu vou fazer vou tentar agradar os deuses. Lá vai eu para o sacerdote. Ao sacerdote, tá, para você agradar os deuses, você tem que dar algum tributo. Você vai dar qual tributo? Ah, eu vou dar dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vou dar por exemplo, eu vou dar um falcão mumificado em honra a Ra ao cara. Tá, se você quiser, eu mumifico um falcão para você fazer essa honra para Ra. Ele, sim, muito bom. Ele, custa tanto. Então o sacerdote, por trás, ele gerava, através da administração, né, ele gerava um grande comércio, que era essa religião toda. Tá? E tinha os militares, os chefes militares, os generais militares. Tá? Abaixo dos nobres nós tínhamos os escribas. Conforme eu falei com vocês, a escrita egípcia era muito difícil de você estudar. Tá? Demorava anos para você ter o domínio da escrita. Daí o surgimento desse tipo de funcionário. O escriba era uma pessoa que está lá para ler e escrever tudo. Sempre tinha um escriba. E essa pessoa era muito importante. Abaixo dos escribas nós tínhamos os artesãos e os comerciantes. Tá? E aí é importante a gente falar que a gente tinha barbeiro, no Egito Antigo a gente tinha ourives, tá? Eles tinham oleiro, eles tinham comerciantes, tá? Sapateiros, carpinteiros, eles tinham pedreiros. Então o artesanato, né, egípcio era muito desenvolvido. Tá? Também eles utilizavam o Rio Nilo como rota comercial. O Rio Nilo tinha aí várias áreas. Se você olhar no mapa, todas as cidades egípcias eram na margem do Rio Nilo. Tá? Abaixo dos artesãos e comerciantes, nós tínhamos os felás, tá? Que seria uma espécie de camponês. Não confundam, beleza? Camponês é coisa de Idade Média. Camponeses, servos, beleza? Aqui são os felás. Tranquilo? O camponês que eu quero que vocês entendam aqui são pessoas que trabalhavam no campo, agricultores. Show de bola? É que a galera fica confundindo camponeses com servo. Isso é coisa de Idade Média. Beleza? Aqui são os felás, que são trabalhadores agrícolas. São eles aqui que são a base da produção. E por último, nós tínhamos os escravos. Os escravos eram prisioneiros de guerra. O Egito Antigo aí tinha vários prisioneiros de guerra. Tá? Aqui a gente tem uma imagenzinha, né, para vocês entenderem rapidamente, né, bem resumidamente, a sociedade egípcia. Nós tínhamos aí o faraó e a sua família, que era aí extremamente autoritária, teocrática, tá? O seu poder era baseado na religião e era despótica, ou seja, ele mandava em tudo, ele era um deus. Abaixo dele nós tínhamos os sacerdotes, os nobres, beleza? Aí vai descendo. A sociedade era desigual, conforme eu disse, né? Lá na redistribuição da produção, quando o faraó e a sua administração recolhia todo o alimento, guardava em armazéns, e caso a sociedade precisasse de comida, e sempre precisava, o que o faraó fazia? Ele e a sua administração distribuía para todos os faraós. Pô, é só você lembrar da Bíblia lá, a galera que é cristã, só lembrar da Bíblia, aquele episódio em que José vai lá, na época da seca, ele distribui a comida armazenada ao longo dos anos. Então, eles faziam isso. A diferença é que a distribuição dos alimentos não era feita de forma igualitária. Então, quanto mais alto na pirâmide social, mais parte desse quinhão você tinha. Outra coisa muito importante dos egípcios são as pirâmides, óbvio. Tá? A galera fica louca com as pirâmides. Tá? Mas as mais famosas, as famosinhas que a gente tem, é as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. São essas aqui de baixo. Beleza? Essas três aqui. Mas são tantas pirâmides no Egito, os registros variam, né? De 118 a 138 pirâmides no Egito. E a grande maioria delas se encontram no Vale de Gizé, ou Gizé. Beleza? E aí já é mais por curiosidade, até porque aquele filme do A Múmia, né? A Múmia é o Imhotep.
O Imhotep, gente, ele existiu. Imhotep, ele foi o primeiro, né, o mais antigo engenheiro de pirâmides conhecido na história. A gente não conhece nenhum outro engenheiro mais antigo do que ele. Tá? Então, até a gente encontrar um outro, ele é o primeiro. Tá? É engenheiro de pirâmides. Tá? Conforme eu já comentei com vocês, as pirâmides eles eram máquinas de ressurreição. Ou seja, só quem tinha a pirâmide, ela ia, né, muito mais rápido para aquele oceano, né, aquele rio Nilo celestial, para navegar junto com Ra. Por isso que era o costume dos faraós serem enterrados com barcos, porque eles acreditavam que eles iam navegar junto com Ra no céu. Tranquilo? Uma outra coisa também é a produção, né, a construção das pirâmides. As pessoas acham, né, que as pirâmides foram construídas por escravos, e na verdade não. Tá? Eram mão de obra especializada, eram trabalhadores, né, especializados, e eles eram divididos em grupos, né, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, tá? E o engenheiro ele gostava de fazer competições entre esses grupos, porque o objetivo do engenheiro é fazer com que a concorrência aumente, fazendo esses caras trabalharem mais. Então fica lá, grupo A, ele tem a meta, grupo B tem a meta dele, grupo C tem a meta, grupo D tem a meta. Aquele que cumprir a meta primeiro ganha. Então o maluco ia trabalhava. Outro problema são os acidentes, né? Pô, construir pirâmide não faz bem para a saúde, tá? Porque 90% dos trabalhadores das pirâmides morreram de acidente de trabalho, tá? Vamos continuar. Então, o que a gente tem? O Antigo Império surge, obviamente, com a vitória de Menes, unificação. Como que o Antigo Império rui? Como que ele desaparece? Ele rui aí devido aos altos impostos do faraó, tá? Péssimas colheitas com a agricultura aí seca, aquela coisa toda, e as construções, como as pirâmides de Gizé, entendeu? Não, perdão, como as pirâmides de Quéops, Kefren e Miquerinos. Isso gera um grande ônus para o governo faraônico. Isso leva com que os felás, né, entrem em guerra civil, beleza? E os nobres destituem o faraó do poder, voltando àquela formação de nomos, aquela fragmentação. Beleza? Como então surge o Médio Império? O Médio Império volta com a retomada do poder, ou seja, de novo o Egito é reunificado. Depois de reunificar, como que o faraó vai conseguir restabelecer a economia faraônica? Com rotas comerciais. Então o Egito passa a fazer comércio com a Mesopotâmia, passa a fazer comércio com os Ixos, tá? Aí, e ele também faz uma grande expansão militar. Ele domina a região da Palestina e ele domina a região dos Ixos, pegando matéria-prima daquela área. Então ele tem matéria-prima, ele tem mercado, então isso faz com que o Egito cresça, se desenvolva. E aí tem um costume dos faraós. Cada faraó, ele quer deixar o seu nome registrado na história, com construções. Então no Médio Império continua a mesma prática do Antigo Império, de construir pirâmides, construir as famosas obras faraônicas, grandes obras para imortalizar os faraós. Aí nós temos vários templos, tá? Várias pirâmides, tudo nessa época aí. Outra coisa interessante é que os avanços tecnológicos facilitou a produção agrícola. Vem aí a saquia. O que é a saquia? É uma espécie de máquina que facilita a retirada de água. Então os egípcios eles fizeram aí canais no Rio Nilo, que facilita, aumenta o campo de agricultura, e ele constrói a saquia, que são máquinas que tiram águas do poço com muito mais facilidade. Isso aumenta a área agrícola. E o Médio Império cai com os Ixos, tá, dominando aquela região. Galera, né, para fazer o gancho com os hebreus, tá, são a época em que os hebreus vão para o Egito. Aquela época da Bíblia ali, de José, né, aquela questão toda ali do bate-bola. Tranquilo? O novo império surge com a expulsão dos Ixos
do trono faraônico. Tá? Então, o que a nova dinastia faz? Ela pega todos os grupos que eram aliados aos Hicsos, beleza? Ou matam ou escravizam. Os hebreus, que eram aliados aos Hicsos, então eles entram na época da escravidão. Isso tudo está na videoaula de Hebreus. Tranquilo? E aí, nessa época, é marcada também por grandes avanços militares. Esses avanços militares vai atrair muita riqueza para o Império Egípcio. Nós temos aí o domínio da Núbia, que fica aqui embaixo, hoje é a região do Sudão, a Síria, que fica nessa área aqui, nós temos a Fenícia, que está aqui, ó, Tiro, beleza? E a Palestina inteira, Damasco, essa área toda. Então o Egito, no novo império, ele fica enorme, é o auge dele. E ele aqui, ele continua com grandes obras, nós temos a construção de Abu Simbel, tá? Nós temos o templo de Karnak, o templo de Luxor. O templo de Karnak é considerado uma das maravilhas do Egito, junto com as pirâmides lá, beleza? Aí durante o Novo Império, quais são as características que a gente tem também bastante relevante? Nós temos a reforma de Akhenaton. Akhenaton é esse faraó aqui, tinha o nome original de Amenófis IV, em que ele, para quebrar esse poder dos sacerdotes, lembra aquele domínio dos sacerdotes? Amenófis, ele queria quebrar esse poder deles, ou seja, Amenófis, ele queria concentrar o poder nas mãos do faraó ainda mais. Ele era casado com Nefertiti, que é essa aqui, então ele faz uma reforma religiosa que instaura o monoteísmo no Egito. Ou seja, vamos adorar Aton, que é o disco solar. Está aqui nessa imagenzinha aqui, ó. Nós temos Amenófis aqui e nós temos Nefertiti aqui atrás. Tá? Adorando Aton, o deus sol. Beleza? O interessante na arquitetura egípcia é que na arte, né, as imagens das pessoas, ela não é proporcional, ela é de acordo com o seu status. Quanto mais importante você é, maior você é registrado nas pinturas. Quanto menor socialmente você é, menor você é registrado nas pinturas. Então nós temos Faraó, aqui enorme, tá vendo? Nós temos Nefertiti, que é a esposa, aqui atrás, beleza? E nós temos aqui, ó, pessoas, tá vendo? Nobres, pode ser camponeses. Olha a diferença de tamanho deles. Não quer dizer que eles eram grandes mesmo, mas é devido à estética da arte egípcia. Então, o faraó, ele troca o nome de Amenófis para Akhenaton, beleza? E ele passa a obrigar todos os egípcios a seguir essa religião, o culto ao Aton, culto a Deus, Deus Aton, beleza? Culto ao Sol, ao disco solar. Outra coisa que ele faz nesse processo, ele retira a capital de Mênfis para Aquitáton. Então ele constrói uma cidade, cara. Beleza? Hoje existe os restos dessa cidade, que é chamado de Amarna, beleza? Ou Al-Amarna, tranquilo? Que foi aí construído para ser o berço dessa nova religião. Com a morte de Akhenaton, aí que vem uma parada muito mais sinistra. Porque somente homens podiam ser faraó. Não existe o feminino de faraó, não existe a palavra faraoa, né? Faraó é homem, acabou. Tá? Mas o interessante é que quando Akhenaton morre, Nefertiti que é coroada nova faraó. Então ela continua governando o Egito. Então ela é uma das pessoas de mais destaque, porque ela é uma das primeiras mulheres, né? Se não a primeira, a governar o Egito. Não há registros de mulheres em mais de 1000 anos de governo. Beleza? Somente algumas, se eu não me engano, existem 13 mulheres em todo o governo egípcio. Tá? Nós temos Nefertiti, nós temos aí Cleópatra, tá? Mas com a morte de Nefertiti, quem sobe ao governo é Tutankhamon.
Tutancâmon ele abole o culto a Akhenaton e restaura, né, a antiga religiosidade e, consequentemente, o poder dos antigos sacerdotes. Aí tá, o que acontece, gente? Para a gente entender a queda, né, do novo império, nós temos aí um enfraquecimento do Egito Antigo. Por quê? Por causa dos núbios. Lembra aqui, ó, voltando aqui no mapa para vocês entenderem. Aqui nos núbios, essa região aqui, ó, era um território conquistado pelo Egito. Tá vendo aqui Cush escrito aqui, ó, Cush. Era um território conquistado pelo Egito. Aí o que aconteceu? O Egito leva a tecnologia para lá. Então leva a escrita, leva a matemática, leva a medicina, beleza? Então a Núbia cresce e se desenvolve. Aí ela entra em guerra de independência e ganha. Surge o reino de Cush. Beleza? Os Cushitas, aqui. Nessa região. Tá vendo? Aí o que aconteceu? Os Cushitas, os núbios, invadem o Egito. E eles ganham. Tranquilo aí? Aí isso enfraquece o Egito. Né? Guerra contra os núbios, aquela coisa toda, e parará e pereré. Aí os assírios aproveitam disso e invadem o Egito. Beleza? Essa invasão dos egípcios, dos núbios, isso faz uma descentralização política. Aí o Egito começa a fragmentação. Tem aí o renascimento saíta, que foi uma breve recuperação do Egito com um desenvolvimento comercial e um contato com a Grécia, tá? Que passa aí a receber vários contatos com a cultura grega. Então aí o Egito começa aí a ter uma aculturação com os gregos, tranquilo? Mas em termos econômicos, a Grécia vira um grande parceiro econômico do Egito, fazendo com que eles dão um alívio, beleza? Mas o Império Egípcio está em agonia. Em 525 a.C., os persas, na Batalha de Pelusa, invadem o Egito. Então, o Egito, ele continua sendo um Império Egípcio, mas ele não é um império independente, ele é subordinado à Pérsia. Então, teoricamente, é tudo persa agora. Tranquilo? Em 332 a.C., Alexandre o Grande invade a Pérsia. Egito. Tranquilo? Em 332, ele invade o Egito. Tranquilo? Aí depois aí já era. Tá? Ele é invadido pelos gregos, tá? Pelos romanos. Tá? Aí vem o Império Bizantino e o Império Árabe. Aí o Império Bizantino não existe mais, né, Império Egípcio, agora é tudo Império Bizantino. E os árabes, não existe mais a religiosidade. Agora todo mundo é obrigado a ser islâmico. Tranquilo nisso? Aí o Império desaparece. Vamos entender aí um pouquinho da cultura, né, da herança egípcia que deixou aí pra gente. Nós temos a matemática, obviamente, tá? Com as suas construções de pirâmides, né? Os seus canais de irrigação. Eles trouxeram pra gente aí, de mais destaque, a notação numérica, o sistema de potência. Tá? Foram eles. A química, praticamente invenção deles, tanto que a química vem de uma palavra egípcia, que é o chemi, tá? Que são estudos, né, que possibilitou aí, são estudos que trabalham com a mudança de propriedades químicas, e eles criaram vários remédios com isso, junto com a medicina, tá? Criaram os cosméticos, então foram eles que inventaram aí batom, rímel, tá? Lápis de olho, foram eles responsáveis por isso. A astronomia, tá? Os egípcios também, eles tinham mapas astrais que utilizavam para se orientar nos seus comércios. A arquitetura egípcia, tá? Grande proporção com construção em pedra, né? Tinha as mastabas, tá? Mastaba era o túmulo, igual as pirâmides lá. Beleza? As pirâmides. Era um lugar onde os faraós eram enterrados. Como que era essa tumba? Não era um buraco que a galera colocavam lá. Eram túneis que eles faziam em forma de trapézio. Beleza? Para as pessoas, para ninguém descobrir onde o faraó está e nem saquear suas riquezas lá dentro. A medicina, obviamente,
com o sistema de mumificação. Isso foi muito importante para o estudo do corpo humano, beleza? E também estudo de doenças. Tranquilo, gente? Então, aí eu quero fechar essa aula com vocês. Quero agradecer vocês aí por participar dessa videoaula. E eu espero que vocês se cuidem, tá? Um abraço, um beijo, um queijo para todos. Fui!